Olá, amigos. Hoje o assunto do vídeo é uma pergunta que frequentemente a gente vê postada nos vídeos sobre pitaia, né? Que é por que precisamos enxertar pitaia, né? Por que fazer enxertos na pitaia? Na verdade, o enxerto não é uma coisa obrigatória, né? Todas as variedades de pitaia, elas podem ser plantadas a partir do seu cladódio, né? Você pode plantar a partir de semente ou a partir do seu cladódio. Só que o que a gente vê na prática é que algumas variedades de pitaia, elas desenvolvem de forma lenta e algumas demoram para ter o seu desenvolvimento. Não tem, e algumas variedades não têm raízes muito vigorosas, né? Que se desenvolvem muito facilmente. Então, às vezes demora. Se você quiser fazer um plantio a partir do cladódio, você vai ter uma demora nesse processo todo. Ou então por algumas outras razões, né? Tem várias razões pelas quais a gente realiza o enxerto, né? Uma delas é para acelerar o desenvolvimento da planta que você está enxertando, né? A gente sabe que as variedades da amarela com espinho, né? Tanto a paloura quanto a amarela colombiana, elas às vezes demoram um pouco no desenvolvimento de suas raízes, né? Se você planta o próprio cladódio. E se você faz o plantio por enxertia, você consegue um desenvolvimento mais acelerado da planta, né? Esse aqui é um enxerto feito com o encaixe do eixo lenhoso, né? Ele é um enxerto em que você faz uma pequena perfuração, pode usar uma broca, né? Ou então um prego, alguns instrumento pontiagudo que você faz uma cavidade no eixo lenhoso do cavalo e aí você encaixa a ponta do eixo lenhoso desnudado da espécie que você quer reproduzir, né? Então, nesse caso aqui, o cavalo é da branca alto fértil, né? E a variedade que a gente enxertou foi da paloura, né? Ele pegou e já tá com um broto bem bonito. Então, também é uma forma de enxerto boa que funciona bem. Alto fértil, ela é uma planta muito vigorosa e ela tem um sistema radicular muito forte, muito vigoroso, muito resistente também. Então, é o ideal você utilizar nesses casos, né? Você consegue um sistema radicular resistente e que vai facilitar o crescimento mais rápido da planta, né? Existem também outras situações em que você tem que obrigatoriamente lançar mão do enxerto porque você tem uma quantidade de material que você quer desenvolver pequena, né? Então, vamos supor, você não tem muitas mudas de uma variedade que você gostaria de expandir no seu pomar. Então, você pode lançar mão do enxerto e multiplicar aquelas mudas em várias outras, utilizando a forma de enxerto, né? A estratégia do enxerto.
E aqui nós temos dois exemplos de enxertos feitos com gema única, né? Então, são enxertos que utilizam uma quantidade pequena de tecido também, né? Aqui no caso só uma única gema. Foi feito um enxerto da vermelha da Sirley no cavalo da branca autofértil, né? Eu utilizo sempre a branca autofértil como cavalo porque ela tem um sistema radicular bem vigoroso, né? E funciona muito bem como porta-enxerto. Aqui também é o enxerto da vermelha forte no cavalo da branca autofértil. Também uma única gema, uma quantidade pequena de tecido, né? E que funcionou super bem e já deu um belo ramo que está se desenvolvendo. Aqui o ramo da vermelha da Sirley, que é uma planta bem vigorosa e dá para ver que o broto rapidamente já se desenvolveu. Estratégia do enxerto é uma opção também, né? Quando você não tem muito material daquele que você quer desenvolver, você pode multiplicar ele através do enxerto, usando pequenas quantidades do cladódio da variedade que você quer desenvolver. Você vai multiplicando aquilo com vários enxertos. Então, uma muda que você conseguiria um único pé, né? Você pode conseguir lá 20 até 30 enxertos. E desses 30 que sejam viabilizados aí 20, 25, você já conseguiu multiplicar muito a quantidade de pés, né? De mudas. Então é um outro motivo esse fato, né? Então você pode acelerar o crescimento da pitaia e também quando de repente você tem um pomar que você plantou lá uma variedade que você não deseja continuar, né? Você viu que aquela variedade não é o fruto que você deseja, ela não produz de forma satisfatória, por qualquer motivo que seja, que você deseje trocar o seu pomar, você pode enxertar, né? Você pode, de repente, aproveitar um pé de uma variedade que já está desenvolvido e enxertar na copa uma outra variedade e aí, a partir daí, você produz essa outra variedade, né? Você não perde o tempo de esperar a sua nova planta crescer para poder produzir, né? Você já aproveita o que a planta antiga que você tem e você só implanta o enxerto de uma nova variedade desejada na copa e aí ela vai se desenvolver como essa nova variedade, né? É um dos motivos também para se fazer o enxerto, né? E tem plantas que têm um sistema radicular mais frágil, né? Então, esse tipo de planta é desejável que você propague ela por enxertia, usando variedades usando como cavalo, né, variedades que tenham raízes mais resistentes, né? Então, também isso é
um dos motivos, né? Então, assim, os tipos de enxertos são variáveis, né? Tem muitas formas de você fazer a enxertia. Você pode fazer uma enxertia por horizontal, né? Um enxerto horizontal ou enxerto por encostia, né? Que você chama, que você só une dois cladódios de espécies diferentes, né? Um como o cavalo, o outro como porta o enxerto da variedade que você vai desejar propagar, né? Esse aqui é um enxerto por encostia horizontal, né? Feito no cavalo da branca autofértil com um pedacinho da black africana. Vocês vejam que um pequeno brotinho já está saindo ali, lateralmente, né? Apesar do enxerto não ter ficado 100%, porque uma parte dele não acolou nos dois tecidos, né? Isso aqui é uma pequena falha no enxerto, mas mesmo assim ele germinou. Então, o ideal é quando você faz com que as duas superfícies fiquem bem horizontais, bem niveladas, de forma que elas encostem uma na outra totalmente. Aí você consegue um enxerto de boa qualidade. Mas esse aqui, embora não tenha ficado perfeito, ele funcionou, ele brotou. É um bom método de enxertia quando você tem pequenas quantidades de tecido, né? Propagar, né? Então é só um enxerto por encostia horizontal, né? Você pode fazer também esse enxerto por encostia em L, né? Um enxerto vertical em L que você encosta também. Pode ser um enxerto através de transplante de broto, né? Você tem um cavalo que tem um broto, então você retira aquele broto daquele cavalo e encaixa um broto de uma variedade que você deseja propagar, né? Se você tiver um cladódio de uma variedade com broto, você pode retirar o broto daquela variedade e transplantar no cavalo, substituindo o eixo lenhoso, né, daquele broto. Aqui vocês podem ver que é um enxerto por substituição de broto que eu fiz no cavalo da branca autofértil e utilizei o material da Variegated. Então substituí um ramo lateral que tinha aqui, né, pelo ramo do material enxertado da Variegated. E funcionou super bem. Ela está se desenvolvendo, tá bem, já chegando na copa daquele broto. É um implante bom também. E o enxerto, quando você quer fazer o encaixe do eixo, você faz um enxerto horizontal e faz um pequeno furo com uma furadeira ou com um objeto pontiagudo e introduz um trecho do eixo lenhoso do material que você quer propagar. Também é uma forma de enxerto que pode ser feito, né? Você pode fazer enxerto com gema única, né? Aquele que você substitui um pequeno segmento onde tem a gema do cavalo, você retira e substitui pela gema daquele material que você quer propagar. Aí você encaixa
é importante que tenha um tamanho bem ajustado, né? O tamanho do material que você retira do material que você vai implantar, né? Então eles têm que ter um diâmetro bem próximo para que eles se encaixem com precisão e não deixem espaço que possa dificultar o pegamento, né? Mas assim, nem sempre você tem um broto inteirinho que pode substituir. Às vezes você tem só um fragmento de um cladódio que às vezes tem um espinho viável, um ou dois, então você tem que fazer uma forma diferente de enxerto. Pode fazer assim um enxerto com uma gema só, que também funciona, né? Se ele acolar bem, ficar bem fixo, ele vai funcionar. Então aqui, ó, esse de uma gema, esse aqui com 2 gemas, depende do tamanho de material que você dispõe. E ainda tem também aqueles enxertos que você faz com mudinhas bem pequenas, mudas que são originárias de semente e que aí você vai fazer o enxerto para acelerar o desenvolvimento daquela planta, né? Então nós sabemos que uma muda originária de semente, ela leva em torno aí de uns 3 anos para ela se tornar adulta e poder produzir. Nós também podemos usar mudas de semente, né? Plantinhas pequenas originárias de sementes, como estas aqui, por exemplo. Essas aqui são sementes de paloura. E essas pequenas mudas podem também ser implantadas em enxerto em cavalos de plantas mais vigorosas, e elas vão se desenvolver bem mais rápido do que desenvolveriam de forma natural, né? Então é uma outra utilização do enxerto para você encurtar o tempo de desenvolvimento de uma planta originária de semente, né? Esse tipo de enxerto é um enxerto um pouco mais delicado, porque a planta que você vai enxertar, ela é muito pequena, né? Então você tem que enxertar com cuidado, tem que ter uma boa fixação, mas quando esse enxerto pega, ele vai abreviar em muito o tempo de desenvolvimento das plantas originárias de semente, né? Aqui eu tenho algumas plantas de semente pequenas, né, que podem ser utilizado esse método, né? Eu estou aguardando um pouco elas se desenvolverem um pouquinho mais para fazer esse processo. E produzir no mínimo 3 anos. E com o uso da enxertia, você consegue abreviar esse tempo. Abreviar esse tempo bastante. Você consegue, de repente, com 1 ano, 1 ano e meio, você consegue ter já uma planta adulta e começando a produzir. Então você consegue abreviar em 50% o tempo de maturação daquela planta, né? Também é uma opção que você pode utilizar o enxerto para conseguir esse abreviamento do tempo de desenvolvimento. É que quando você enxerta uma planta originária de semente, embora pequenina, ela rapidamente vai adquirindo características de forte crescimento. E então nós conseguimos abreviar o tempo de crescimento dessa planta vinda de semente. Eu tenho lá no sítio plantas vindas de semente que começaram a produzir com 3 anos.